Quinta-feira Santa. Comunhão, caridade e serviço sacerdotal. Hoje entramos na ceia do Senhor. O tríduo pascal se inicia hoje. Um altar é preparado, mas não um altar só para o pão e o vinho, mas para o coração de Cristo que se doa, que permanece e que se revela no gesto do serviço, no desejo ardente de se dar, como ele mesmo expressa: desejei ardentemente comer essa ceia com vocês. Além do sacramento do amor e do mandamento do amor, nos é oferecido a praxis completa, o amor que se inclina, que toca os pés dos outros, que parte o pão e que planta no coração da Igreja o dom da Eucaristia, da caridade e do sacerdócio. E são sobre esses três pilares que hoje nós iremos refletir. A Eucaristia é a presença do Cordeiro que se faz comunhão. Jesus adentra esta ceia com aquele desejo ardente de celebrar aquela Páscoa. Era o memorial da libertação, da travessia do povo pelo deserto, saída da escravidão do Egito. E naquela noite, ele se oferece como o novo Cordeiro. O sangue que outrora era colocado nos umbrais das portas, agora será derramado no madeiro da cruz. A Páscoa que era anunciada se cumpre. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. E para nós aqui, a Eucaristia se torna a resposta daquela antiga pergunta feita lá no deserto, quando o povo viu o maná. Mahu, o que é isso? Agora sabemos. É o próprio Cristo, o pão vivo descido do céu. Pois ele mesmo responde: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O maná que sustentava no deserto se torna a figura do alimento eterno que nos é dado na celebração de hoje. O corpo e o sangue do Senhor é alimento da nossa travessia, é viático do eterno amor, é a antecipação do céu em nós e para nós. Chiara Lubick disse que Jesus e a Eucaristia é presença silenciosa, viva, que espera amor. Sim, a Eucaristia é presença, mas a Eucaristia também é promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus quis permanecer conosco na Eucaristia para jamais nos deixar solitários. Chiara Lubick ainda diz que, enquanto existia um tabernáculo sobre a terra, ela nunca estaria sozinha. Não só ela, também nós. Enquanto existia um tabernáculo que resguarde a presença eucarística de Jesus, jamais experimentaremos solidão. E é isso mesmo, pois ao redor do altar, Jesus permanece conosco, entre nós e na comunhão, mas também em nós. E vejam, não é como uma lembrança, mas como uma realidade concreta. A Eucaristia para nós não é um símbolo, mas é dom. A Eucaristia que celebramos não é um teatro, mas é uma atualização da mesma e sempre e para sempre, até o final dos tempos. A Eucaristia é este sinal de presença que não se ausenta. Transformou o seu jeito de estar presente. É o sacramento do querer estar, desta presença real,
mas também gosto sempre de dizer cordial e delicada presença do Senhor. Eu sempre que me aproximo do altar, eu sinto que ali, mais que um milagre, há um gesto de delicadeza de Jesus. Jesus apenas não quis nos salvar, mas ele quis permanecer com a gente. Mas não apenas nos redimir no alto da cruz, mas também ele quis partilhar da sua vida conosco. É o Cristo que se faz pão de amor. Mas é importante uma atenção especial sobre o que gera comunhão em nós. Aquilo que faz com que gere comunhão entre nós e o Senhor também precisa ser vínculo de comunhão entre nós e os irmãos. Chamamos isso de igreja. A mesa da Eucaristia constrói a igreja. São João Paulo II, na sua carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, diz que a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. E uma vida eucarística tem que ser uma vida eclesial. Não pode ser uma vida diferente. Quem comunga verdadeiramente se compromete com o corpo de Cristo e a sua unidade, que é a igreja, que é a comunidade. Senão a Eucaristia nos lábios de quem comunga é somente uma superstição. E isso é um grande perigo. Um católico que se diz católico de Eucaristia, como muitos falam, deve ser expressão da comunhão, da unidade com a igreja. Porque senão é como alguém que vai à festa e não sabe desfrutar do baile. E aqui na ceia também encontramos a caridade de forma concreta, com um amor que se ajoelha. João não descreve a instituição da Eucaristia com o pão e com o vinho, mas João descreve o serviço eucarístico com água e toalha, através do gesto do lava-pés. Aqui, João retrata a Eucaristia de forma prática, a Eucaristia em forma de caridade. O corpo de Cristo aqui é trocado, cuidado e acolhido nos seus irmãos. O Senhor nos disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Muito importante fazermos um link. Fazer isto em memória de mim. Assim façais também vós. A caridade é sacramento da presença de Cristo naqueles que creem, nos seus discípulos e nas suas discípulas, em mim e em você. Mas também é sacramento de Cristo naqueles que são amparados pela caridade, sobretudo aqueles que mais sofrem. Jesus, o mesmo que disse que está presente na hóstia, também disse estar presente no pobre, no doente, no prisioneiro, no migrante. Mateus 25. O Senhor diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Senhor, quando foi que fizemos isso a ti? Todas as vezes que fizestes isso a um dos pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Celebrar a Eucaristia sem compromisso com os pobres é um contra-testemunho. Uma espiritualidade que exalta a honra da liturgia, mas despreza os sofredores, os pobres, trai o próprio Cristo. E, por outro lado, um engajamento social que esquece do altar,
que não parte do altar e retorna para o altar, corre o risco de esvaziar a alma da missão cristã. Há uma diferença entre fazer uma obra boa e fazer uma obra de caridade. Nós estamos fazendo por Cristo, com Cristo e em Cristo. São João Crisóstomo nos recorda com força: não adornes a igreja deixando na miséria o teu irmão. Este é mais templo de Deus do que aquele. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que ele esteja nu. Porque o que adianta que a mesa de Cristo esteja cheia de cálices de ouro se ele próprio morre de fome? É uma tensão contra o rubricismo, contra o legalismo, que faz da liturgia banquete de fariseus, mais do que da Eucaristia banquete de comunhão e fraternidade para a transformação de pessoas que transformam o mundo em Cristo, com Cristo e por Cristo. É muito sério isso que nos alerta o Senhor no dia de hoje. Cabe aquele seu conselho aos fariseus: façam isso sem deixar de fazer aquilo. Ou seja, honre a Eucaristia com simplicidade, solenidade e simplicidade, mas me honre também na preocupação com os mais sofredores, os mais pobres, porque ele também sou eu. E assim o Senhor nos oferece também um terceiro presente: o serviço sacerdotal. O homem que se coloca entre o altar e a vida é o padre. Eu gosto de recordar, de forma muito especial, nós estamos celebrando o dia do sacerdócio. Não o fazer do padre, mas o ser sacerdote, a essência do sacerdócio. Porque a identidade do sacerdócio está entre a comunhão e a caridade. Nesse mistério que se transforma em ministério, ou seja, em serviço. O sacerdote está para o altar e para a vida do povo, como pastor que busca a ovelha que se perdeu, cuida e enfaixa. O sacerdote celebra com as mãos ungidas, mas também deve viver com os pés no chão e com o povo. Escutamos o salmista dizer: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E a gente pode olhar para Jesus como o único e eterno sacerdote. E Jesus não só se oferece em sacrifício, mas ele é o sacrifício. Seu altar é o lenho da cruz. O seu trono é a cruz. O seu cálice é a sua oblação redentora por amor. E o sacerdote precisa ser imago Dei, imagem de Deus, imago Cristo, imagem de Cristo.
e não um funcionário da fé ou um mero servidor do mistério. O Papa Francisco traz a essência do sacerdócio, dizendo que o sacerdote não é um profissional do sagrado, mas é um pastor com o cheiro das ovelhas, um homem de compaixão, proximidade, de ternura. Ser sacerdote não é buscar aplausos e cargos, nem mesmo honramos o sacerdócio com bajulações vazias, mas é reconhecer em um homem carregado de humanidade a presença de um amor que se doa, que se oferece, a presença do próprio Cristo. A dignidade maior do sacerdócio é a disposição, como Cristo, de se entregar constantemente ao Pai e ao seu povo. A Quinta-feira Santa nos lembra que o sacerdote vive em equilíbrio entre a honra da liturgia, a Eucaristia, mas também a humildade do serviço. Não pode escolher um e desprezar o outro. É um unido ao outro. Isso serve para todos nós, porque se apenas optarmos pela liturgia, viramos ritualistas. E se formos também só optar pelo serviço, viramos ativistas. É necessário que lembremos que todos nós participamos desta ceia comunhão para sermos um com Cristo, como Ele é um com o Pai. Nesta noite santa, Jesus é o amor que vigia em meio à escuridão. E agora do cenáculo, já vamos nos encaminhando para o Getsêmani, onde Jesus vai transpirar sangue, vai experimentar agonia na sua alma. Os discípulos não vão conseguir vigiar. Começam as trevas. Mas no escuro da noite, o amor de Jesus continua firme ao Pai. Se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. O anjo que vem consolar a Jesus vai nos lembrar que, mesmo na dor, Deus está presente. Há um amor que se faz presente, um amor que se esconde nas horas mais difíceis. A vigília no horto nos ensina que o amor não dorme, não abandona, também o amor não foge. Que este dia experimentemos entre a Eucaristia, a caridade e a grandiosidade e pequenez do sacerdócio. Senhor Jesus, que neste dia e nesta noite nos deixas o dom da tua presença, o gesto do teu amor e a missão do teu mistério. Ensina-nos a comungar com reverência, mas também ensina-nos a comungar com compromisso. Dá-nos uma Eucaristia que se estenda para a vida, que una os altares às periferias, aos sofrimentos do povo, que abrace tanto a honra litúrgica, como também a disposição na caridade. Faz de nós os sacerdotes e dos sacerdotes uma vida a serviço do coração, da doação entre os irmãos, alimentando
o povo de Deus. Obrigado por permanecer, Jesus. Obrigado por servir. Obrigado por ser sinal de serviço e de caridade concreta. Obrigado porque o Senhor nos deu o dom da comunhão e da unidade entre nós. Obrigado pela gentileza e delicadeza da Tua presença na Eucaristia. Amém.